traz hoje a Alice Maciel para tratar de um tema, gente, que a gente precisa falar e encarar de frente aqui no Brasil e que não é exclusivo de uma entidade só, né? O professor de Biologia, Jaime Martins de Santana, da Universidade de Brasília, recebeu apenas 15 dias de suspensão do cargo depois que apurações internas da faculdade investigaram as denúncias de que o professor teria beijado à força duas colegas de trabalho. A reitoria da universidade considerou que houve apenas uma, abre aspas, falta de urbanidade, fecha aspas, descartando a possibilidade de exonerar o professor que beijou à força duas colegas que vão continuar trabalhando com eles, serem obrigadas a passar por isso. A reportagem foi publicada pela agência pública, conduzida pelos repórteres Alice Maciel e Rubens Valente. A Alice está com a gente aqui hoje. Alice, bom dia, obrigada por estar conosco hoje. Eu sei que esse é um tema muito difícil para nós, mulheres, falarmos sobre isso, até porque, como eu disse, é um caso que acontece recorrentemente, né, em universidades e quando a gente tem homens em cargos de poder. Alice, explica para a gente por que a universidade adotou uma pena tão branda, apesar das investigações que foram conduzidas. Bom dia para você. Bom dia para vocês que estão aí no estúdio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, Vivian, esse caso ele chama a atenção, assim, para além, né, dos fatos que ocorreram, do fato desse professor, que era o diretor do Instituto de Biologia, ter beijado à força duas professoras titulares com uma carreira sólida da universidade. Chamou a atenção também a resposta da universidade a esse caso, né? Foi aberto um processo disciplinar administrativo após a denúncia dessas duas professoras. Foi criada uma comissão que é formada para apurar o caso e a comissão concluiu que houve assédio sexual. Ela sugeriu a demissão do professor, mas a reitoria concluiu ao final apenas pela suspensão e que houve não houve assédio, mas falta de urbanidade, que seria só uma falta de respeito. Essa decisão da reitora, ela foi, de uma certa forma, embasada numa consulta feita à procuradora da Advocacia Geral da União, que é comum nesses casos, quando tem sugestão de demissão, a reitoria ela tem que fazer uma consulta à AGU, que é uma procuradoria que fica uma procuradoria interna na UNB, e a procuradora, ela analisou o caso, falou que não foi assédio, que foi apenas a falta de urbanidade e sugeriu, inclusive, apenas uma advertência. Então, é um caso que chama bastante atenção em relação à resposta mesmo da universidade ao fato, né, gente? Isso mostra também como existe complacência, né, em relação a casos de abuso. Muitos casos não denunciados, inclusive, Alice, Vivian, você que está assistindo, porque as mulheres têm medo exatamente dessa reação. Você faz a denúncia e a denúncia acaba não dando em nada. Homens em espaço de poder acabam cometendo abusos desse tipo. Não são todos os homens, né, como muitos gostam de enfatizar, mas os casos são recorrentes, em especial espaços de poder como universidades, né, Alice? A gente tem vários relatos nos últimos anos de cada vez mais mulheres, inclusive, e de homens também, fazendo denúncias de outros homens que cometem esse tipo de abuso em espaços de poder, né? Esse espaço da universidade, que a gente sempre acreditou que era um espaço muito seguro, é um espaço que cada vez mais tem trazido para a gente relatos desse tipo, né, Alice? Sim, e as professoras elas já relataram para a gente a dificuldade que de levar a denúncia adiante, de levar essa denúncia à universidade. É um professor que é conhecido, ele inclusive já disputou o cargo de reitoria na UNB. Então, assim, levar essa denúncia adiante é muito difícil. Elas decidiram juntas fazer isso, pensando muito no caso de alunas, né? Pensando assim, se nós que somos professoras titulares de mais de 20 anos de carreira, o que pode estar acontecendo, né? Assim, elas se sentiam responsáveis pelas alunas do professor. E a resposta da universidade, uma fala que me marcou muito de uma das professoras,
foi assim, a universidade, ao dar essa resposta, ela disse que eu não tenho valor nenhum. Então, eu acho que é preciso pensar também dentro dessas instituições, né, maneiras de ser debatido, de acolher e de responder, né, de uma forma efetiva a essas situações para que, de fato, isso, enfim, não aconteça mais, né? E aí a pública, gente, só para trazer mais informações aqui antes de passar a bola para o Chico e para o César, a pública segue nas investigações desse caso, do professor de biologia, mais uma vez trazendo o nome dele, que é importante, Jaime Martins, e a pública criou um formulário para juntar novas denúncias. É isso também, né, para ajudar nessa investigação, né? E para que as mulheres também tenham garantidos aí o anonimato, né? Porque, como você falou, é muito difícil, né? Alice, é para você que eu perguntei. Vai, fala. Exatamente, a gente disponibilizou esse formulário que está dentro da reportagem, o link, para as pessoas poderem denunciar com segurança, né? Pode fazer uma denúncia anônima ou também colocar os contatos de e-mail, telefone, que nós vamos continuar investigando. E é importante reforçar também que após a matéria, né, a denúncia que a gente fez no caso da UNB, amanhã vai ter uma mobilização às 11h30 na universidade, contra também os casos de assédio e cobrando da universidade uma resposta também a esses casos. César, Chico. Quer falar? Eu acho importantíssimo tudo isso, né? Porque é uma nova visão também que vai surgindo de consciência na sociedade, de respeito à diversidade, respeito ao gênero, né? E o importante disso é o processo pedagógico, porque cada vez que você vai fazendo isso, que você vai mobilizando, você não só inibe assediadores, eles começam a ficar inibidos, como as novas gerações vão aprendendo que isso é uma coisa ruim, que isso não é valor, né? O macho que mandava, que fazia, que aprontava, né? Isso não é mais. Né? Não é mais o modelo de homem que a gente quer na sociedade. Quer dizer, nós estamos de saco cheio de machos, sabe? Nós queremos homens e mulheres. A gente quer um lugar seguro, homens. Sabe, Chico? É isso que a gente quer, nós mulheres, assim. A gente quer um lugar seguro. A gente quer poder estudar. A gente quer poder dar aula sem ser assediada, sem ser importunada. A gente quer poder tomar uma condução sem que ninguém encoste na gente ou coloque a gente numa situação em que a gente se sinta desconfortável, que a gente tenha que tomar alguma atitude. A gente quer poder ser livre e a gente não é. Eu sempre insisto em falar isso aqui, concordo com isso que você está trazendo, é super importante, mas é tão básico que a gente quer, é ser livre. É a gente poder trabalhar, sair de casa com segurança, não ter medo de andar numa rua escura. Quando chega alguém muito perto da gente já se assusta e pensa que pode acontecer alguma coisa. É poder usar uma roupa, de repente, mais sexy ou mais sensual, sem achar que você vai ser vítima de algum abuso. É poder ser livre. Eu sou pai de 3 filhas e de 2 meninos, 2 rapazes, né? As filhas sempre me deixam tanto sobressaltados, estão fora do horário, porque eu sei que é violento e elas andam por toda parte, né? E os 2 rapazes eu tenho trabalhado muito, trabalhei muito e agora com o mais novo, inclusive, com a cabeça dele, né? Para entender que macho não tem valor. Você tem que ser homem, meu filho. Homem. Homem é uma coisa, macho é outra. Macho é predador, é animal, né? E não é bom para conviver. Nem com mulheres, nem com ninguém de comunidade LGBT, que ia mais, né? O homem é que sabe conviver. Uhum. Mas, infelizmente, a nossa cultura no Ocidente é a cultura do macho. Eu não gosto de macho, não sou macho, não tem nada a ver. Só um outro reforço importante, a resposta da UNB foi meio bizarra também, né, César? Isso. Porque assim, ou você diz que o cara não cometeu, inocente, né, sem combacar a defesa dele, ou você fala que ele cometeu, e aí pra mim não existe muito outro caminho a não ser a expulsão, né? Mas a resposta foi tipo, cometeu, mas bobagem. É ligeiramente grave. Foi uma indiscrição. A resposta da UNB foi muito bizarra nesse caso. Eles disseram entre aspas exatamente, Will, tem aí? Acho que a Alice pode ajudar. O termo justificado. Que houve
Que houve falta de urbanidade. Falta de urbanidade. Que é a justificativa. Isso. O que chama atenção é porque em momento nenhum, assim, não foi o beijo à força, hora nenhuma ele foi debatido. Ninguém fala que não aconteceu, né? Está comprovado que ele aconteceu. Ao longo do processo, né? Nem a procuradora, nem a própria reitoria, não se discute isso. Assim. O próprio tem anexado também ao processo, inclusive, uma das professoras gravou ele, que depois vai pedir desculpa, que também é uma praxe do caso de pessoas que cometem abuso sexual, né? Foi pedir desculpa, falou que não era bem assim e que foi um beijo de amizade. Então, e a universidade considerou que isso foi falta de urbanidade, que significa falta de respeito, né? Assim, o César nunca me beijou na boca, é meu amigo, nem o Chico também, e muito menos o William. A força. E nem sem ser a força também, tá? Então, isso não é um beijo de amizade. Não. Né? E não é uma falta de educação, de urbanidade, não, gente. E não é consentido, né? Exatamente. É isso. E o posicionamento da instituição, então, reforçando o que o William disse, é muito ruim. Se colocar dessa maneira, tentar tergiversar a respeito de uma questão tão séria. E colocar na pauta de costume. Não tem nada a ver com costume. Não tem nada a ver com costume. Né? É uma invasão, é uma agressão, é uma violência, é um assédio, né, Alice? É bom que a instituição vá fundo nisso. Que a instituição vá fundo, inclusive, para definir se é culpado ou se é inocente e tomar uma posição. Mas fazer esse jogo, falta de urbanidade, o nome disso é outro. É falta de caráter mesmo. Falta de educação, falta de respeito. Desculpa. E a defesa dele estava falando, Alice? E a defesa também dele foi em cima, a tentativa foi de dizer que não houve assédio sexual porque não estava vinculado ao ambiente de trabalho. Então também, assim, não ela, assim, né, confirma em vários momentos o processo, assim, que sim, elas foram beijadas à força e a tentativa foi de se discutir se é assédio sexual porque não foi no ambiente de trabalho, enfim. E aí se conclui por falta de urbanidade, ele foi suspenso com 15 dias só dos trabalhos. Né, a comissão, inclusive, desde o princípio do processo, tinha sugerido que ele tivesse, que ele fosse suspenso da universidade, exatamente para não constranger as professoras, né, para não poder influenciar ali no processo. A reitora, a Márcia, na época que era reitora, já trocou agora, mas também não acatou. A comissão, desde o início do processo, também sugeriu que o caso fosse encaminhado ao Ministério Público para ser apurado criminalmente também. A reitora também não acatou e, ao final do processo, também não enviou o caso ao Ministério Público. Então, eu acho que esse debate também é sobre a resposta dessas instituições às denúncias aos casos de assédio sexual. Muito bem. Alice, eu quero agradecer demais por ter trazido esse tema para a gente, agradecer o seu trabalho, lembrar mais uma vez, então, que a reportagem está disponível na Pública, inclusive com o formulário para novas denúncias, como a Alice já explicou, que podem ser feitas também de maneira anônima. Obrigada, a gente se reencontra semana que vem, então. Eu que agradeço, gente. Bom dia a todos. Valeu, Obrigada. querida. Bom dia.